Vira para a pessoa do teu lado e diga, vai com fé, diga: amém? Você pode virar mais uma vez para quem está do outro lado agora, e vira para essa pessoa e diga: é uma arte permanecer. Eu já começo a pregar a partir de agora. É uma arte permanecer. Permanecer é uma arte. De repente você chegou aqui com tantas contradições, e talvez você precise ouvir isso: permaneça. Algo simples, mas algo que vai abençoar a vida de vocês. Eu começaria esse texto em Êxodo 15, no versículo 22, mas vou começar no capítulo 14, no versículo 19. Ajuda aí, que com ele eu vou mais rapidinho aqui. Obrigado. Êxodo 14, seu verso de número 19. Esse texto diz: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou, me ajuda, e passou. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs. Feche os teus olhos, Deus e Pai, fala conosco. Toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos e use-nos conforme a sua misericórdia. Fala aos nossos corações. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Esse texto é muito claro. Ele mostra um Deus que sai da dianteira e vai para as costas. Ele mostra um Deus que se movimenta. Deixa eu falar isso de novo. Ele fala a respeito de um Deus que se movimenta. O movimento dele é por aqueles que estão dentro. Ou seja, ele sai da dianteira, vai para a retaguarda. Ele se movimenta. Não é do jeito que eu gostaria, porque os meus olhos estão fitos nele. Ele se manifesta através de uma nuvem. É a sua manifestação, é o jeito que ele decidiu se manifestar. Ele tem o jeito dele. Às vezes eu não entendo, mas é o jeito dele. Ele sai da dianteira, ele se movimenta e vai para as costas. Isso mexe comigo. A primeira impressão que eu tenho é que se o meu Deus se movimentou, automaticamente eu também preciso me movimentar. Eu tenho uma impressão de que o movimento dele talvez devesse me atrair a me movimentar. Mas eu aprendo nesse texto que se ele se movimentou e não te movimentou, é porque não era objetivo te movimentar, e sim ele próprio se movimentar. Você talvez não pegou, mas você vai pegar. Se ele quisesse que você se movimentasse, ele te movimentaria. Se ele não te movimentou, se ele próprio se movimentou, saindo da dianteira e indo para a retaguarda, ele vira para você e diz: permaneça. Você não entende, mas ele diz: permaneça.
Você não sabe o porquê que ele decidiu sair da dianteira. Ele não deu explicações, ele não falou nada, ele simplesmente sai da dianteira, ele vai para a retaguarda. Ele é um Deus que nem sempre explica o que faz, nem sempre explica os seus movimentos. Ele simplesmente saiu. Ele não desejou, hora nenhuma, tentar fazer com que o povo de Israel entendesse o porquê que ele saiu. Deixa eu ficar um pouquinho nisso para você entender. Ele se movimentou, ele saiu da dianteira, foi para as costas, foi para a retaguarda. O fato do movimento de Deus é por você. O fato dele ter saído da dianteira e ter ido para as costas, para a retaguarda, é pelo povo de Israel. Eu não entendo por que ele se movimentou, mas ele se movimentou. Eu não consigo ver o momento que os meus inimigos estão vindo, mas ele sabe. Ele se movimenta e vira para mim e diz: permaneça, cuidado. Ele se movimenta como uma nuvem sendo vista em dois ângulos diferentes. Para o povo de Israel, essa nuvem era a nuvem da clareza, a nuvem da sombra do Onipotente. Ou seja, nós até ministramos isso na RC do Salmos 91, no seu versículo de número 1. A sombra do Onipotente. Nesse texto eu aprendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu já expliquei isso aqui. O texto, quando diz aquele, está dizendo todos aqueles que desejam habitar. Tem refúgio para você, tem descanso para a tua alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para o povo de Israel havia descanso. Essa era a visão do povo, essa era a sombra, essa era a nuvem que se movimentava. Não eram duas nuvens, era apenas uma nuvem, sendo vista de forma diferente, sendo vista pelo povo de Israel que estava dentro do movimento de Deus, e sendo vista pelos egípcios que estavam fora. A visão dos egípcios não é a mesma da visão do povo de Israel. Quando o Senhor se demonstra através daquela nuvem, ele se demonstra de uma maneira diferente para o inimigo. O inimigo não vê uma nuvem de proteção, o inimigo vê trevas, uma nuvem pesada, uma nuvem que causava medo à aproximação. Deixa eu repetir isso: não eram duas nuvens, era apenas uma nuvem, com uma visão diferente daqueles que estavam dentro para aqueles que estavam fora. Cuidado, deixa eu falar isso de novo, cuidado, porque se tu porventura não entender, talvez um passo para trás, você saia do limite da proteção de Deus. Não precisa de muitos passos, um passo apenas que você dê, talvez você saia da proteção de Deus. Ele está te guardando. Toca na pessoa do teu lado, diga: Ele está te guardando. Não saia do seu lugar, não se movimente, permaneça. A gente trata a respeito, e você pode aí dar o glória a Deus que você quiser aí no seu lugar, você pode abrir a tua boca. É muito comum o desejo de se movimentar, porque Ele se movimentou. É muito comum o desejo de se movimentar, porque o meu Deus se movimentou. Eu o vi se movimentando, saindo da minha dianteira, indo para a minha retaguarda. Agora eu quero fazer a mesma coisa, mas Ele está dizendo: permaneça aí. Deixa eu repetir isso: se eu, o Senhor, quisesse te movimentar, eu movimentava você. Você não sabe o que está vindo na sua retaguarda, mas eu sei, permaneça. Você não sabe o que estão tramando contra a tua vida, mas eu sei, permaneça.
Eu saio da tua dianteira, eu vou para a tua retaguarda, porque eu aprendo na bênção sacerdotal que o Senhor me abençoa e me guarda. Ele me abençoa e me guarda. Se eu entendesse nesse texto que Ele só me abençoa, já estava de grande valia. Mas Ele também me guarda, porque Ele sabe que quando Ele me abençoa, se levantam os adversários da vida, os meus inimigos no mundo espiritual. Paulo vai dizer que uma grande oportunidade lhe surgiu para o trabalho, e que grande então eram os seus adversários. Deus, Ele sabe da sua capacidade, por isso Ele precisa te abençoar e te guardar. É simultâneo. Quando Ele te abençoa, Ele te guarda. Quando Ele te abençoa, Ele te guarda. Quando Ele te abençoa, Ele te guarda. Porque Ele sabe que há uma sede pela tua vida. Ele sabe que o inimigo pleiteia, ou seja, o inimigo de todas as formas tenta contra você, tenta te destruir, tenta tirar a tua estabilidade. Ele está dizendo para você: permaneça. De repente você está ferido no meio desse processo. Você tem estado na igreja, mas você tem estado ferido, ferida. Mas hoje a ordem é: permaneça, não saia. Permaneça aí, mesmo ferido, acalma o teu coração, porque Deus tem um propósito. Porque se aqueles que te feriram estão do lado de dentro, de repente hoje você foi ferida, mas você pode ter ferido alguém no passado. Hoje tu se sente ferido, mas você pode ter ferido alguém lá atrás, dentro do mesmo ambiente. Deus está virando para você e está dizendo assim: permaneça. Porque no dia que tu feriu, você não sentiu a dor, mas quem você feriu sentiu a dor. Permaneça. Problemas internos serão resolvidos dentro de casa. Diga amém por isso. Deus está dizendo: acalma o teu coração. Se porventura deu problema dentro do ambiente, do movimento de Deus, permaneça. Fica aí quietinho na tua posição. Só eu, o Senhor, é quem vou me morar. Jesus, só eu, o Senhor, é quem vou me movimentar. É o meu tempo do meu movimento, não é o teu. Não é o teu tempo de abrir a boca. Não é o teu tempo de me questionar. Não é o teu tempo de me fazer perguntas. É o teu tempo de permanecer aí. Entenda que eu estou saindo da tua dianteira e estou indo para a tua retaguarda, porque eu sou o Senhor da tua vida, entende? Deus, Ele manda eu te dizer que esse tempo não é o tempo de uma nova direção, é o tempo de uma nova proteção para a tua vida. Ele está se manifestando para poder te proteger de coisas. Ele sabe aquilo que está por vir. Ele já tem noção de todas as coisas. Ele está vendo o adversário quando planeja isso, ainda que no coração. E Ele está dizendo: eu vou para a retaguarda, porque eles são meus e ninguém vai tocar naqueles que são meus. Ele é o Senhor da tua vida. Repita comigo: Ele é o Senhor da minha vida. Repita comigo: Ele está no controle da minha vida. Repita comigo: eu não preciso temer, porque já há um Deus que se movimentou para as minhas costas, porque Ele está cuidando para que os meus inimigos não venham me abater. Tem alguém próximo de você? Diga: você não será abatido, você não será destruído, porque o teu Deus, me dá mais um pouquinho de som, porque o teu Deus, porque o teu Deus já se manifestou a teu favor. Se é para Deus pode bater, se é para Ele pode bater. Fica aí onde você está. É tempo de sentir o movimento de Deus. Você está entendendo? Diga amém. É tempo de sentir o movimento de Deus. Eu gosto para a vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Eu amo, não está nem aqui. Eu amo João no capítulo 3, no seu versículo 8. Eu amo esse versículo. Isso fala poderosamente ao meu coração. Poderosamente. O texto diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aprende uma coisa hoje: você é guiado pelo Espírito Santo. Vai ter um tempo da tua vida que Ele vai dizer: eu só preciso te parar aí, permaneça aí, não saia, porque você pode prejudicar o processo que eu tenho contigo.
Deus vira para a igreja e diz: não atrapalhe o processo que eu tenho na tua vida. Se você sair fora do tempo, você vai atrapalhar o que eu tenho para realizar na tua vida. Permaneça, mas as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria, nem vão acontecer do jeito que vocês gostariam, ou que nós gostaríamos. Vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. Permaneça. Deus vira para ti e diz: permaneça. Eu gosto do livro do Gênesis, falei de manhã, falo de novo, lá no capítulo de número 26, quando Isaac, devido à fome, decide avistar-se com Abimeleque, diz o texto. Isaac decide avistar-se com Abimeleque, era nobre, o que ele queria fazer. Era tempo de fome, era tempo de escassez. Só que no versículo de número 2 aparece-lhe um anjo dizendo: não desças ao Egito, permaneça, ou seja, fica na terra que eu te disser. Deus está falando: permaneça. Você não está entendendo? Deixa eu te falar. Deus está dizendo: permaneça, fica na terra que eu te disser. Se você for ver a conclusão desse texto, o Senhor vira para ele e diz o seguinte: é porque neste lugar eu vou abençoar você. Não é no lugar que você quer, no lugar do propósito. Não é no lugar que você achou que era favorável, é no lugar do propósito. Deus te plantou no lugar e está dizendo: não saia, porque você pode comprometer o propósito da sua vida. Não se movimente. Deixa com que eu, o Senhor, me movimentarei a teu favor. Quando eu achar favorável, eu vou para a tua dianteira de novo. Quando eu achar que é favorável, eu assumo a dianteira de novo. Por enquanto eu preciso ficar na tua retaguarda, porque eu sei que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Você entende? Diga amém. Eu gosto disso. Deus dá uma ordem a Moisés. A ordem é muito clara. Lá em Êxodo 14, no versículo 16, a ordem é muito clara a Moisés. O Senhor vira para eles assim: Moisés, em primeiro lugar, levanta o teu bordão. Em segundo lugar, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés obedece a Deus. Ele estende a mão, o bordão, estende a sua mão. E você sabe o que acontece? Eu falei isso na quinta-feira. Quando ele faz o que Deus mandou, você sabe o que acontece? O mar negativo. Aonde está escrito que o mar se abriu? Preste atenção no que eu quero te dizer. Permaneça. Quando Moisés estende a sua mão, quando ele faz tudo que Deus mandou, quando ele levanta o bordão, estende a sua mão e profeticamente dá uma ordem para que o mar se divida, sabe o que acontece? Nada aos olhos de Moisés. Não acontece absolutamente nada. Por que, pastor, que não acontece? Porque Deus, Ele muda o fluxo de um ar, de um vento oriental, um vento que vinha lá do deserto. Um vento que tinha que ser forte, que tinha que ser quente. Forte porque ele precisava ter força para dividir as águas do Mar Vermelho. Quente porque ele precisava secar onde o povo ia passar com pés secos. E aí Deus então faz soprar um vento oriental, diz o texto, durante toda uma noite. Só que Moisés está do lado de cá do leito, e o vento começa a soprar do outro lado do leito. Você pegou ou não pegou? Moisés está aqui, obedeceu a Deus, e o milagre está acontecendo lá do outro lado. Tu não está vendo, mas Deus está dizendo que está acontecendo do outro lado. Tu não está vendo, mas Ele hoje vira para você e diz assim: você não precisa ver. Tu não está vendo, mas Ele mudou o fluxo de um vento a teu favor. Você está entendendo? Diga amém. Tu não está vendo, mas lá do outro lado já começou a se movimentar um vento que começou a dividir as águas. Tu entende isso? Diga amém. O milagre acontece de lá para cá. Deixa eu repetir, toca no teu irmão e diz assim: o milagre da tua vida já está acontecendo, ainda que você não esteja vendo. Ele profetiza do lado de cá.
Ele profetiza do lado de cá, e Deus está fazendo milagre do lado de lá. Você entende? Que coisa louca. E o vento começa a soprar, um vento forte, um vento imponente. E agora, quando Moisés observa, as águas se dividiram. Deixa eu falar para você uma coisa, e isso me deixa louco, porque de fato tem que ser crente para entender esse mistério, esse manto, como diz os nossos irmãos assembleianos. Tem que ser muito crente para entender esse negócio, porque a Bíblia diz que o povo passa, mas se o vento era forte, capaz de dividir as ondas, o mar, se ele era quente, capaz de secar o solo, para que o povo passasse em solo seco, como que o povo atravessou diante de um vento tão forte e contrário à sua travessia? Fala para mim, pensa comigo aí, como que um vento tão forte, tão imponente, capaz de dividir as águas do Mar Vermelho, secar o solo, porque ele era um vento quente. Deixa eu falar para você, o propósito dele era abrir o mar para que o povo passasse. Nem o ancião do mais fraco, nem a criança da menor seria atingida, porque o propósito não era atingi-los, o propósito era dividir as águas. Deixa eu falar para você, ninguém queimou os pés ao passar pelo Mar Vermelho. Você está entendendo? Diga amém. Porque aquilo que Deus fez e que fazia parte de um propósito, não tinha por propósito causar dano a nenhum dos seus. Você é propósito de Deus, e Deus está dizendo o seguinte: aquieta o teu coração. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Não importa os ventos contrários da sua vida, não importa se o vento é impetuoso, não importa se ele é capaz de dividir as águas. Me glorifique, entenda que eu sou o Senhor da sua vida. Simplesmente permaneça. É tempo de louvar a Deus. Você entende isso? Diga amém. O Senhor vira para Josafá, a Bíblia diz assim: Josafá teve medo. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus entende quando você tem medo. Deus entende, Ele compreende. Josafá teve medo. O Senhor vira para Josafá e diz: Josafá, nessa peleja vós não tereis que pelejar. Tem coisas que Deus está liberando para a tua vida hoje, dizendo o seguinte: não abra a tua boca, não abra a tua boca, não perca ou não se perca nesse processo do movimento de Deus. Permaneça aí no teu lugar, não abra a sua boca, fica quietinho aí. Quem te justifica é o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. João capítulo de número 9, no seu versículo de número 1, o texto fala de um cego de nascença. O texto fala que os discípulos perguntam para Cristo, a partir desse versículo, no versículo de número 2, o texto diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, o que tem de gente tentando embutir pecados em nós, o que tem de gente tentando dizer: está vendo, é por isso que você não está dando certo, entendeu, pastor Irlene? Por isso que as coisas não estão fluindo. Amados, entende uma coisa, eu compreendo que Deus é amor e fogo consumidor. Tu também entende? Diga amém. Mas a melhor definição de Deus está na epístola de João, quando ele diz que Deus é amor. Deus, Ele te toca, toca na pessoa do teu lado, diga assim: não importa se você pecou há horas atrás, há minutos atrás, o amor dEle é maior que o teu pecado. Oh! O texto diz que os discípulos perguntam para Jesus: você imagina o cego, o cara já é cego um tempão, ou desde o seu nascimento, imagina essa questão. Agora tem mais gente atrapalhando,
botando água no meu feijão, botando água no meu angu. E esses são aqueles que andam com ele, estão querendo atrapalhar. Mas sabe o que o cego fez? Sabe o que ele disse? Nada. Deus está virando para você, está dizendo: fecha a tua boca, porque aquele que vai promover a cura é aquele que vai se manifestar a teu favor. Tem alguém que vai responder por você. Deus me manda falar isso. Tem algumas pessoas precisando ouvir isso hoje aqui. Tem alguém que vai falar por você. Versículo de número 3, o texto diz assim: que alguém se manifestou. Repita comigo: alguém se manifestou. Vamos entender quem foi que se manifestou. Respondeu-lhe quem? Jesus. Me ajuda, respondeu quem? O próprio Cristo responde por ele. Não foi ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem algo dentro de você que está clamando para sair para fora, cara. Tem algo que já está pronto aí dentro de você, que está clamando para ser expelido. Tem uma obra linda que Deus quer com alguns aqui, mas o Senhor quer que você entenda o processo de permanecer. Eu quero te entregar o que é teu, mas eu não posso te entregar se você não permanecer. Tu está aqui desse lado do leito, e o milagre está acontecendo do outro lado. Tu não precisa ver nada, só precisa crer. Deus está dizendo que você precisa entender que há um Cristo que te justifica, que vai abrir a boca dele por você, que vai se manifestar por você, que vai falar por você, e está dizendo para você: aquieta a tua alma. Tem pessoas que chegaram aqui com a alma aflita nesse lugar, e Deus está dizendo: aquieta a tua alma. Não é pela força do teu braço, não é pela sua capacitação, não importa quantas faculdades você fez, ou se nenhuma você fez, não importa se tu é o mais letrado ou o mais analfabeto nesse espaço. O que importa é que tem um Deus que resolveu dizer: eu, Senhor, me manifestarei, porque Ele é meu, ela é minha. Eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um propósito na vida dela, e vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus está virando para você e está dizendo: vai se cumprir o que eu tenho na tua vida. Só permaneça aí, fica quieto, permaneça nesse lugar, permaneça na minha presença, não sai não, fica quieto. Você está entendendo? Por favor, diga amém. E o milagre então começa a tomar forma. O mar se abre, o povo de Israel começa a passar. De repente eles olham para trás, vê os egípcios com cavalarianos, com Faraó, com as melhores armas. Repita comigo: as melhores armas. As melhores armas Faraó separou para destruir o povo de Deus. Eles vieram. De repente o Senhor vira para Moisés e diz: Moisés, estende a sua mão, querido. Estende a sua mão, porque do jeito que eu fiz soprar o vento de lá para cá, agora o vento vai sair. Ele simplesmente vai recuar. Você está entendendo, Moisés? Compreenda isso. Moisés obedece a Deus. E é incrível, porque Deus vai desaparafusando as rodas de Faraó. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que tinha um propósito, e o propósito era que eles passariam com os pés secos. Repita comigo: os pés secos. Sabe o que Deus está falando com você? Você quer saber se você está dentro do propósito ou fora do propósito? Olha para os seus pés. Se porventura você está pisando num solo molhado, significa que você está fora do propósito. Mas Deus está dizendo: dá uma corrida, dá uma adiantada nos teus passos. Você está entendendo? Dá uma adiantada, porque o povo está lá na frente. Dá tempo de... Toca na pessoa do teu lado, diga assim: dá tempo de alcançar o povo de Deus. Diga para ele, diga para ela: dá tempo de alcançar o povo de Deus. Essa noite é tempo de você dar uma agitada, uma corrida. Você está entendendo? Diga amém. Você ficou para trás, eu não sei porque que você ficou para trás. Você se distraiu com a exuberância do mar, das paredes do mar. Você ficou para trás, mas Deus está dizendo que você vai dar uma corrida e você vai alcançar o povo que está te aguardando. Diga amém. Diga assim: eu faço parte do povo que receberá livramento de Deus.
Então, se os seus pés não estão pisando num solo seco, Deus está dizendo: tem alguma coisa errada. Dá uma agitada, dá uma corrida, porque você não faz parte do exército inimigo. Você faz parte do exército que vai morar no céu. Você tem que pisar com pés secos. Você está entendendo? No mundo espiritual, para tu entender, é tempo de dar uma agitada, dar uma corrida. Desculpa enfatizar isso, falar novamente. Moisés chega do outro lado e de repente o mar se fecha. Os egípcios todos eles morrem. Olha que coisa. Quando eles observam os corpos sendo espalhados em multidão na beira do mar. Junto com os corpos, armas. As melhores armas, você lembra disso? Que os egípcios separaram as melhores armas, tudo na beira do mar. Moisés, não entendendo muito bem, vira para o povo e diz: peguem as armas. Peguem as armas. Eles não sabem porque estavam se armando. Moisés achou que era simplesmente porque ele precisava aproveitar aquelas armas, mas mal sabia ele que Amaleque já estava tramando contra um povo que ele dizia que era fraco e que ele dizia que era de uma minoria. Você está entendendo? Diga amém. Sabe como é que o inferno te vê? Te vê como um fraco e como aquele que faz parte de uma minoria, para que nem você acredite no potencial que há dentro de você. Amaleque se levanta contra o povo. Amaleque, de todas as maneiras, ele vai e ele tenta de uma certa forma se levantar contra o povo de Deus. Ele agora prepara uma emboscada. Amaleque, os amalequitas, eles eram chacais. Tinham batalhas que eles venciam só pelo barulho que eles proporcionavam. Existiam batalhas que eles batiam com a espada nos seus escudos e marchavam. Isso o povo fugia porque os temia. Era isso que acontecia. Era dessa forma que o povo fugia, eles venciam as batalhas. Eles destruíam tudo, eles eram maus. Mas de repente, agora Moisés entende que as armas dos egípcios de alguma maneira teriam um proveito qualquer mais à frente. Deixa eu te falar aqui para encerrar essa mensagem. Deus está te equipando. Deus está dizendo: o motivo da tua obediência, eu estou te equipando com armas que tu não entende o porquê que eu estou te dando, porque coisas grandes eu quero entregar nesse tempo para a tua vida. E se você não tiver armas específicas, você não vai vencer essa batalha. Tu não entendeu o porquê das armas, mas Deus está dizendo: essas armas eu estou te dando para poder te equipar, para quando o inimigo vier, você não ser abatido. Você está entendendo? Diga amém. Deus tem coisas novas para entregar nas tuas mãos hoje. Deus tem à beira do mar armas que você não está entendendo nada, mas faz parte de um propósito. Ele está dizendo: se arme, meus filhos. No mundo espiritual, receba um novo revestimento de mim e compreenda que eu sou o Senhor da vida de vocês. Se armem, porque o melhor está por vir. O Senhor está equipando a igreja. Deixa eu entregar para a nova unção. Deixa eu entregar para a nova unção. O Senhor está entregando para você. Pode vir, Edilane. O Senhor está entregando para você armas que você não estava entendendo, você não estava compreendendo, mas Ele só está entregando porque você permaneceu. Ou Ele só vai entregar se você permanecer. Ele vira para você e diz: eu cuido de todas as coisas. Eu sou o Deus que saio da dianteira sem te dar explicações. Vou para a sua retaguarda, porque eu sei, só eu sei a fúria do inimigo contigo. Só eu sei a fúria do inimigo com você. Quero falar a respeito de jovens aqui nesse lugar. Da fúria do inimigo com vocês. O inimigo, ele faz uma previsão, ele não conhece o futuro, mas ele já olhou para alguns aqui e disse: esses
Se eu não destruir agora, esses vão me dar muito trabalho lá na frente. E o Espírito Santo está te capacitando hoje. Por que Ele precisa te dar armas novas, que você não tem um costume de usar? Porque tu não imagina a batalha que vai ser lá do outro lado. Você ainda não tem noção. E se vocês não pegarem essas armas, vocês vão ser abatidos. Deus hoje vira para vocês e diz, vira para nós e diz: aquieta a tua alma. Eu só me movimentei por você. Como diz uma canção antiga que nós não vamos cantar ela, que diz: nenhuma praga, chantagem, contenda vai prevalecer contra a tua família. Quem tentará, diz o texto, o braço forte do Senhor. Diz Isaías: se Deus é por nós, Deus te trouxe aqui para falar com você que tem todos os motivos para sair. Não é nem que você discordou de Deus, você não discordou de Deus, mas internamente os problemas parece que querem te expurgar, te convidar a sair, te colocar para fora. Mas Ele diz: se eu te coloquei, só eu posso te tirar. O Espírito vira e diz para vocês: permaneça. Permaneça. Está doendo? Permaneça. Você tem tudo para sair desse casamento. Você não suporta mais tantas traições. Só que Deus está falando essa noite que está se movimentando a seu favor. Está te cobrindo, te protegendo. É o Senhor da tua vida. Permaneça. 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 No início era a palavra, com Deus Altíssimo. Ela vai cantar novamente. Eu quero encerrar lendo junto com você quando o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, eu quero ler junto com você. Vamos ler juntos, vamos lá. Leia com fé, leia com ousadia. 1, 2, 3, vai. Ele tinha pelo contrário, fica de pé para a gente ler a partir do versículo 8. Fica de pé em nome de Jesus. Não se dispersa não, fica de pé. Leia comigo, versículo 8, 1, 2, 3. Versículo 9. Por isso,
Vamos ler o versículo 9 de novo. Versículo 9. Por isso, versículo 10 diz: para que e declarem entende algo hoje? De repente, por algum motivo, e falo isso de todo o meu coração, não estou aqui com o objetivo de falar diretamente diante do Espírito Santo a ninguém que o Espírito não queira falar. De repente você saiu um dia da posição, quando você olhou para os seus pés estavam molhados. E o Senhor essa noite está dizendo: filho, filha, adianta um pouquinho seus passos, porque eu não aceito perder você. Corre, junta-se ao meu povo. E quando você se juntar a eles, permaneça. Se houver dificuldades, permaneça. Se os problemas vierem, permaneça. E se um dia o inimigo tentar virar para ti e dizer: por que você permanece, hein? Com tudo isso que você vive, você vai virar para ele e vai dizer: porque eu estou baseado, pautado na palavra. Em Lucas 13:33, parte A desse versículo, e não abro mão dele. Se o adversário quiser contra a tua vida, quiser falar alguma coisa, dizendo: por que você permanece com tudo que você continua vivendo? Você diz: porque eu aprendi na palavra que importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Se tiver alguém aí do seu lado, vire para essa pessoa e diga: haja o que houver, caminhe hoje, amanhã e depois. Deixa a presença de Deus te envolver. Se há alguém entre nós que quer receber o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, numa atitude simples aí no teu lugar, você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração, para que Ele possa ser o teu protetor a partir de hoje. Se esse for o teu caso, você vai colocar as mãos à altura do teu coração, em nome de Jesus. Se você hoje está dizendo: Senhor, eu te recebo, eu te aceito, meu Deus, eu quero te apresentar as vidas, as pessoas que estão dizendo: Senhor, eu te recebo, eu te aceito. Meu Deus, escreva esses nomes no livro da vida, Senhor. Oh Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. Quero te convidar a sair do seu lugar. O Espírito vai te guiar a ir até uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher, e dar um abraço nessa pessoa. Oh, quão lindo esse nome é. Em nome de Jesus, dá um abraço, saia do seu lugar. Jesus, meu Rei.
Desemporta-vos com tudo. Quão lindo esse nome é. Caminhar hoje, amanhã Maior e que depois. tudo ele é. Haja o que houver. Quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar